Povo de Deus, a paz do Senhor, amém? Boa tarde, aqui estamos nós, mais uma tardezinha com Jesus, nesse propósito, irmão, que tem sido bênção em nossas vidas. E para dar continuidade, hoje nós estamos em João 18, versículo 7, que diz o seguinte: Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles lhe disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondendo: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixais ir a estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me destes, nenhum deles eu perdi. Irmãos, aqui em João 18, a gente já vai começar a acompanhar a trajetória de Jesus até a sua morte na cruz. Nesse momento aqui, ele estava ali no Getsemane, com seus discípulos, aonde em alguns momentos, em alguns escritos dos próprios 4 evangelhos, ele vai dizer assim: vamos ali comigo orar, vamos estar à parte comigo, E ele tira ali os seus discípulos para esse momento de oração. Você vê que até no momento de aflição, até no momento decisivo, no momento difícil da vida de Jesus, ainda assim ele não abria mão, de ter comunhão com o Pai, de estar em oração com o Pai, de estar diante de Deus, irmãos. E é isso que nós temos que ter em nós. Independente se estamos bem, se não estamos bem, se estamos felizes, tristes, qualquer circunstância, não podemos abrir mão de ter uma vida de oração. Não podemos abrir mão, irmãos, da nossa comunhão com Deus. Que tem como ter vida com Deus e não ter oração? Não tem como, irmãos, a gente louvar, pregar, adorar, cantar, fazer qualquer outra coisa para o reino, se a gente não tiver uma vida de oração, uma vida de comunhão com o dono da obra, com o dono, dos nossos dons e talentos, daquele que é para ele, por ele são todas as coisas. Então, assim, Jesus, ele está aqui no momento crucial da sua vida, ele está agora no momento decisivo, está no momento, onde se chega ao fim ali o seu ministério, a sua vida terrena, Ele está voltando para o céu, mas até voltar para o céu tem todo um processo ainda. E aqui com os seus discípulos acontece ali onde a gente vê, Judas entrando em cena com a sua traição, onde ele havia vendido o mestre por 30 moedas de prata, Alguém que andava com o mestre, alguém que estava lado a lado com Jesus, o trai, o vende, o entrega, E aqui você percebe que Judas, ele dá um sinal a toda a comitiva que estava com ele, dizendo que aquele que eu beijar, esse vocês o prendam. Você vê que teve que ter um sinal, porque Jesus era alguém que andava, comum, ele era alguém comum, ele era parecido com todos, O que trazia diferença na vida de Jesus era a unção, era o poder, era a presença que ele carregava. Irmãos, é a mesma coisa, não é diferente em nossas vidas. A gente somos pessoas comuns, mas por termos em nós o Espírito Santo, o acesso à presença de Deus, podemos realizar e viver coisas extraordinárias, mas não de nós mesmos, mas porque tudo provém das mãos do Senhor. Então Judas dá esse sinal, a quem eu beijar é esse. Ele vai lá e beija o rosto do mestre, e aquela frase, irmãos, que a gente conhece, que é doída, E Jesus fala: amigo, com um beijo você trai o filho do homem. Irmãos, eu acredito que Jesus falou isso com muita dor em seu coração, mesmo sabendo, que Judas era alguém que já estava predestinado à perdição, que Judas era alguém por intermédio de profecias, já era alguém que iria fazer tal ato, mas Jesus caminhou com ele, irmãos, estava com ele ali dia e noite fazendo milagre, comendo do mesmo prato, bebendo da mesma água, e aí Judas entrega ele assim, de mão beijada, para ser preso. E tem toda essa revolta, toda essa tristeza, toda essa angústia aqui envolvida. E quando esses soldados chegam para prender Jesus, você vê que ele era tão parecido com seus discípulos, era alguém tão comum, no dia a dia, que eles não conseguem distinguir. E aí Jesus pergunta: quem vocês estão buscando? Estão procurando por quem? Aí eles falam: Jesus o Nazareno. Aí Jesus se apresenta: sou eu. Só que quando Jesus se apresenta de primeira instância, eles recuam e caem. Eu acho que o apresentar, sou eu sou, o poder que emana dessa frase fez aquele povo recuar. Só que aí Jesus pergunta mais uma vez: a quem vocês estão procurando? E eles dizem: Jesus o Nazareno. Ele torna a confirmar: eu já falei que sou eu. Agora, já que vocês estão atrás de mim, eu te peço, libere eles. Você vê que Jesus ainda tem todo um cuidado com os seus discípulos, Já que é a mim que vocês querem prender, meus discípulos não tem nada a ver.
sou eu que vocês querem. Deixe eles irem, libere os meus discípulos, para que viesse a se cumprir o que estava dito, né? Todos aqueles que o Pai me deu, nenhum eu perdi, mas todos eu entreguei de volta. Irmãos, e esse carinho, esse amor, esse zelo, esse cuidado, até hoje, Jesus tem por nós. Não é à toa que a Bíblia diz que, por hora, né, ele é nosso advogado. Né? Ele é quem intercede por nós junto ao Pai, é ele quem nos defende contra o acusador, é ele quem guarda a nossa vida. Salmos vai dizer que aquele que nos guarda não dorme. Então nós temos um Deus, irmão, que cuida de nós em todas as circunstâncias. Não tem porquê eu me achar ou me sentir sozinho, não tem porquê eu odiar o mundo ou odiar a minha vida, não, porque eu tenho um Deus, você tem um Deus que cuida, zela, ama você de forma incondicional. E aqui, irmão, nesse meio tempo, enquanto aqueles homens, aqueles soldados iam para cima de Jesus para prendê-lo, acontece outro fato aqui, onde Pedro, ele tira da sua bainha uma espada e corta a orelha de um servo chamado Malco, né? Só que, irmãos, Jesus não precisava ser defendido. Jesus não precisava de ninguém lutando, guerreando por ele. Por quê? Era um propósito. Tinha que acontecer, precisava acontecer. Né? Jesus foi enviado à terra com esse propósito de se tornar um sacrifício perfeito, de se tornar o nosso cordeiro, né? Não é à toa que é isso que João Batista fala a respeito de Jesus quando vai batizar ele no Rio Jordão, que eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? A gente sabe que no Antigo Testamento, para que pecados viessem a ser perdoados, para que pecados viessem a ser lavados, né? Era ali sacrificado um animal. Se pegava o animal, a primeira cria, né, de cada animal, perfeita, imaculada, e ali sacrificava, né, diante ali do altar do Senhor. Só que aí Deus bane esse tipo de sacrifício e envia um, que seria o sacrifício perfeito para os nossos pecados, que era Jesus. Porque nele não havia pecado. Ainda que ele andou por esta terra, ainda que Jesus teve que lidar com muitas situações, traição, inveja, calúnia, chantagem, enfim, né, opressão, perseguição, mas havia um propósito maior, que era salvar as nossas vidas, que era nos dar um recomeço, que era nos dar uma nova chance de voltar para Deus. E ali Jesus pega, repreende a Pedro e fala: Pedro, guarda a tua espada na bainha, porque aquele que fere com a espada, pela espada será ferido. E Jesus pega a orelha daquele servo, daquele soldado, coloca de volta. Você vê que até num momento como esse, sendo preso injustamente, né? Por mais que havia um propósito, mas era algo injusto, porque Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha erro. A gente sabe que por inveja ele foi entregue, por inveja ele foi morto. Mas acima da inveja humana havia o plano de salvação do Pai, né? Eu sei que foi um meio, né, um pouco assim, difícil de a gente compreender, mas Deus tem sua forma de trabalhar e o nosso dever é confiar nele, saber que Deus sempre faz o melhor para nossas vidas. Jesus ainda assim, em um momento mesmo difícil como esse, ainda consegue realizar um milagre de restituir a orelha desse soldado. E ali Jesus é preso, é levado para ser julgado, e aqui começa, irmãos, né, a via dolorosa, né, do nosso Jesus. Aqui começa agora a trajetória de dor do nosso Cristo, do nosso Messias, do nosso Salvador. E é algo, irmãos, que nós precisamos recordar todos os dias, não só em culto de Santa Ceia, né? Porque para você que não é cristão, que está vendo esse vídeo, normalmente a gente fala da morte de Jesus e ressurreição em cultos de Santa Ceia, onde a gente relembra ali, né, o pão, o cálice, onde é uma representação do corpo de Cristo que foi entregue no madeiro e do sangue dele que foi derramado para lavar os nossos pecados. Mas esse sacrifício, né, que ele fez, essa entrega, essa prova de amor que ele fez, tem que ser lembrada todos os dias. Então que hoje, neste dia, nessa tarde, você possa ter em seu coração que houve alguém que foi capaz de morrer por você, que houve alguém que foi capaz de ser entregue injustamente, traído, caluniado, né, vendido, preso, zombado de todas as maneiras. A gente vai acompanhar isso em próximos vídeos, mas para que você possa lembrar que houve alguém capaz de tamanho amor por você. Então não se sinta menosprezado, não se sinta rejeitado, não ache que para você não tem jeito, porque há um jeito, e o jeito da sua vida se chama Jesus Cristo, o Nazareno. Amém? Deixa eu orar por você.
Ai, Deus, obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, meu Pai, por nos lembrar, Senhor, mais uma vez, toda a sua caminhada de dor, mas que também foi uma prova de amor, Senhor, e amor pelas nossas vidas. Porque a tua palavra diz que o Senhor nos amou e nos amou até o final. Ai, meu Deus, a gente não merecia tamanha prova de amor. Não merecíamos. Mas ainda assim o Senhor o fez. Oh, Jesus, muito obrigada. E nessa tarde, Deus, que tanto eu quanto essa pessoa que me ouve, que possamos, meu Pai, relembrar disso todos os dias. E ter em nós um coração grato, um coração contrito, um coração voltado ao Senhor. Porque diante, Pai, de tão tamanho sacrifício, tão tamanho amor, o mínimo que podemos te dar é um coração agradecido. Pai, muito obrigada por esta palavra que eu te peço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus lhe abençoe.